Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês hoje o software supervisório BrasilTech. É um software desenvolvido em Java, portanto ele consegue rodar em qualquer sistema operacional, qualquer versão de Windows. Esse software ele é para monitoramento, leitura e aquisição de dados de qualquer equipamento que utilize o protocolo Modbus. Então, inversores de frequência, medidores de energia, CLP, IHM, controladores de temperatura, enfim, tem uma série de equipamentos no mercado que utilizam o protocolo Modbus. Então, esse software supervisório ele consegue ler os dados desses equipamentos e registra para posterior a gente poder fazer um relatório, gerar um gráfico, enfim, ter essas informações para poder trabalhar e tomar as ações devidas sobre o processo. Eu quero mostrar para vocês aqui todas as etapas de inicialização do software, configuração de porta serial e geração de gráficos e relatórios. Vamos lá então, a primeira etapa é você entrar aqui no site da BrasilTech e baixar uma versão trial. Você localiza aqui o software no campo de busca, o código numérico dele é o 1094501, digita aqui 1094501, abre o produto e aí você roda com o scroll do mouse. Vou falar um pouquinho aqui sobre como ele é comercializado. A BrasilTech vende ele de acordo com o número de registradores que você quer ler. Se você já trabalha com software supervisório, você está familiarizado com a palavra chamada tag. Então, de acordo com o número de tags que você quer ler, que são os registradores, as informações que você quer ler, você paga X preço por isso. Eu estou logado aqui com o usuário demo, de repente o seu preço ele pode ser menor ou maior do que isso que está sendo apresentado aqui. Então, se você quer ler, por exemplo, um medidor de energia, você precisa ler 4 parâmetros: tensão da fase A, tensão da fase B, tensão da fase C e a frequência. Então você vai comprar uma licença para até 5 registradores, certo? Aqui no site, então, você roda com o scroll do mouse lá para baixo, você vai conseguir baixar uma versão trial desse software. Essa versão trial ela vem com 2 registradores free e vai rodar por até 15 dias. O software ele é totalmente imburlável, ou seja, você não vai conseguir craquear. E aí quando você, após esses 15 dias, ele expira, você tem que comprar uma licença, a licença de utilização dele, onde você vai receber aí um código de ativação por e-mail. Nós da BrasilTech vamos lhe enviar um código de ativação de acordo com a versão que você comprar, com o número de registradores que você comprar. É importante falar sobre isso, é que a partir do momento que você instala o software de forma online, a gente acaba registrando o endereço MAC desse computador. Então você nunca vai conseguir utilizar a mesma versão em 2 computadores diferentes. Então qual que é a minha sugestão? Você quer comprar o software supervisório, mas antes precisa testar se funciona no seu computador, se funciona no seu equipamento. Então você baixa essa versão trial, vai ter 2 registradores free que vão rodar por 15 dias, testa no seu notebook, no seu desktop o equipamento, a comunicação, e aí depois você compra serial de ativação e efetivamente instala no computador que vai ficar constantemente lendo aquele equipamento. É o computador definitivo. Por quê? Porque a gente vai registrar o endereço MAC desse computador e depois essa serial não vai rodar novamente em outras máquinas. Então uma serial roda em um computador efetivamente. Certo, pessoal? Então tá, você baixou aqui a versão trial que vai rodar por 15 dias. Eu tenho ela aqui na minha área de trabalho. Essa versão aqui simplesmente você dá 2 cliques em cima dela e vai instalando, o processo super intuitivo de instalação de qualquer software, avançar, ele instala o software e o banco de dados, e aí você vai ter esse ícone aqui na sua área de trabalho, certo?
Então você dá 2 cliques em cima do ícone aqui, ele já aparece aqui as questões de ativação e que é uma versão trial que vai rodar por 15 dias. Eu vou continuar com a trial aqui nesse vídeo demonstração para a gente poder testar uma comunicação com o equipamento. Eu estou aqui na bancada com um medidor de energia, esse medidor de energia aqui, e um conversor de serial 485 para USB. Então eu tenho o software instalado no meu computador, um medidor de energia que tem uma porta serial RS485, então sai 2 fiozinhos desse medidor de energia, entra aqui nesse conversor USB, aqui nesses terminaizinhos, nesse conector verde. Então aqui na parte de baixo ele tem um A e um B, tá vendo? Onde nos conectores, lá no meu medidor de energia eu também tenho um A e um B. Eu vou pegar o A do medidor de energia, conecto no A do conversor. Pego o B do meu medidor de energia e conecto no B do meu conversor. É extremamente essencial que a posição dos fios esteja correta, porque senão a comunicação não vai acontecer. Uma outra questão importante também sobre isso que vocês podem daí olhar aqui na página do conversor. É importante que o driver do conversor esteja instalado corretamente. Então assista esse vídeo aqui onde eu falo sobre a instalação do driver do conversor, certo? Então eu tenho esse conversor, este equipamento aqui na bancada e o software supervisório, certo? O software supervisório ele está instalado aqui neste momento. Quando você instala ele te pede as opções de idiomas que você quer instalar. Então, abrir o software supervisório, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou aqui na aba configurações. Eu posso dar um nome para esse supervisório, por exemplo, Brasiltec, que depois vai sair lá no meu relatório, os dados da empresa, né? E o e-mail aqui da Brasiltec, por exemplo, eu vou utilizar o e-mail geral, brasiltec@brasiltec.ind.br. É importante que tenha o e-mail aqui, porque vai ser utilizado depois para envio de alarmes, isso se você desejar, né? Então o nome da empresa é Brasiltec, o e-mail você coloca aí da sua empresa e que depois será o e-mail que vai receber os alarmes. Importante aqui agora, configuração da porta serial. Isso aqui é totalmente importante, extremamente importante, e vai variar de acordo com as informações que vão estar descritas no manual do fabricante do teu equipamento. Então aquele medidor de energia, eu tenho um manual dele aqui com as informações para mim poder configurar essas questões da porta serial. Então, primeiro passo, eu tenho que verificar em qual porta serial que está o meu conversor. Vamos lá, eu tenho que abrir o meu computador, gerenciador dispositivos, o meu conversor, ele está, portas COM e LPT, ele está na COM 3, tá vendo? Então vamos lá, agora eu vou lá no meu software supervisório, nas configurações de porta eu vou colocar COM 3, bits por segundo, de acordo com o manual do meu fabricante. O meu fabricante aqui, ele sugere diversos tipos de velocidade. Vamos ver se eu localizo aqui. Dados de transmissão de dados, velocidade, eu posso optar por uma delas aqui. Por padrão eu vou deixar 9.600. Vamos aqui, 9.600. Os bits de dados também tem que estar aqui no manual. Vamos lá, pessoal. Ver se a gente localiza isso aqui rapidinho. 8 bits de dados, certo? E um bit stop, e a paridade pode ser sem paridade nenhuma. Então tá, 8 bits de dados, paridade eu vou deixar none, bits de parada é o bit stop que está aqui no manual, é um bit stop. Coloquei um intervalo de leitura, de quanto em quanto tempo que ele vai fazer uma leitura em cada grandeza. Eu vou colocar aqui 1 segundo, ou seja, a cada 1 segundo o software vai fazer uma pergunta para o medidor solicitando a informação, por exemplo, da tensão. É o intervalo de leitura de cada grandeza. E o intervalo de gravação no banco de dados, de quanto em quanto tempo que ele vai gravar essa informação no banco de dados.
Então, o intervalo de leitura, ele manda a pergunta para o medidor, o software escreve a pergunta para o medidor, por exemplo, me manda a tensão da fase A, o medidor manda essa tensão, ele mostra no display. Mas de quanto em quanto tempo você quer gravar isso no banco de dados? Eu vou deixar aqui também, vou botar em 1, a cada 1 segundo é o intervalo de leituras. Então, o intervalo de leitura é 1 segundo e o intervalo para gravação no banco de dados é a cada uma leitura ele faz uma gravação, certo? Aqui eu tenho as configurações de display, onde eu defino o tamanho desses displays aqui, onde vai aparecer cada grandeza, depois você vai entender, a gente pode até mexer para ver como é que fica. Vamos colocar aqui 8 vai ser informação A e vamos colocar aqui que vai ser 14 a informação B. Tamanho A vai ser uma informação que aparece aqui na parte de cima do visor e o B na parte de baixo. Depois vocês vão entender melhor. A altura do display é essa altura aqui, onde vai aparecer a informação, e o número de display por coluna. Vamos pôr 10 aqui para vocês verem como é que fica. Dei um OK. Olha só como é que vai ficar. Ele agora mostrou 10 colunas. Não mostra aqui porque a coluna está muito grande. Vamos voltar ali, vamos colocar mais pequenas para vocês entenderem, mais baixinha. A altura do display, vamos colocar 10. Agora você vai conseguir visualizar melhor. Não tão pequena, vamos botar maior. Display, vamos botar 50. Então, se você estiver lendo 50 registradores, 50 informações do teu equipamento, você pode, por exemplo, deixar desta forma, vai conseguir ver todas as 50 informações numa única tela. Vamos voltar lá em configurações. Então, eu tenho a parte de configuração da física aqui dos displays, tamanho e tudo mais. O idioma eu posso optar entre alemão, inglês, espanhol e português. Vou deixar aqui em espanhol. Se não me falha a memória, quando você instala pela primeira vez ele vem em inglês, aí você vem aqui e troca para português, salva e volta em configurações. E as configurações de e-mail, que vai ser o e-mail enviador dos alarmes. Então, vou te dar um exemplo, você vai configurar lá um alarme de tensão. Se ultrapassar 250, eu quero que mande um e-mail. Então, qual vai ser o e-mail enviador? Você tem que fazer as configurações dele aqui, que tem que estar de acordo realmente com as configurações lá do seu Gmail ou do servidor próprio da sua empresa, certo? Então vamos recapitular essa parte aqui. E-mail são as configurações do e-mail enviador, idioma para você escolher a linguagem do software, a linguagem de todos os menus, aqui as configurações do display, as configurações de porta serial. Note que aqui embaixo agora o status já está ok, ou seja, ele já reconheceu a porta com 3 que a gente colocou. Essas configurações aqui estão no manual do seu equipamento, que você tem que pegar. Essa bits por segundo, bit de dados, paridade, bits de parada, sempre vai estar no manual do equipamento que você vai estar lendo. O intervalo de leitura e o intervalo de gravação no banco de dados. Então, a cada X leitura ele faz uma gravação no banco de dados e os dados da sua empresa. Beleza, deu um OK aqui, então salvei essa informação. Agora vamos para o próximo menu. O próximo menu é o cadastro dos equipamentos na rede. Então, eu posso ter vários equipamentos aqui cadastrados na minha rede. Vou remover esse aqui que eu já estava testando. Então, eu vou remover. Vou vir aqui novamente, listar equipamentos. Dou um novo cadastro. Qual que é o endereço desse equipamento que eu vou ler na rede? Então, eu posso ter, por exemplo, 10 medidores de energia. Cada medidor de energia tem um endereço na rede e que você também seta lá no próprio equipamento. Esse medidor que eu tenho aqui na bancada de energia, ele é o endereço número 4. Ele é um medidor de kWh. Eu posso dar um nome para ele. Medidor setor administrativo. Vamos escrever aqui. Opa. Medidor setor administrativo. Certo? Isso vai sair depois lá no meu relatório. Esse vai ser o equipamento que eu quero mostrar padrão nessa primeira tela aqui do meu supervisório. Salvei.
Beleza, então agora eu já tenho essa configuração feita, posso fechar aqui. Próxima etapa aqui, eu posso limpar os displays se já estiver mostrando alguma coisa. Depois que você abriu a segunda ou terceira vez, você quer limpar os valores no display. Vamos para o próximo menu. Tem a opção listar registradora ou importar registradores. Eu vou importar os registradores. Então você comprou, por exemplo, uma licença de 10 registradores. Você vai receber esse arquivo aqui que você vai ter que importar. Vou importar aqui os meus registradores. Confirma limpar a base e importar o novo conjunto de registradores? Sim. Ok, ele limpou todos os meus registradores. Estou vendo aqui que ele já mostrou alguma coisa aqui porque ele tá já lendo o meu equipamento direto. Mas como é que agora seria a próxima etapa se ele não tivesse comunicando, não tivesse nada aqui? Vou limpar os meus displays. Vamos supor que eu queira ler tensão da fase RST e frequência aqui com o meu supervisório. Eu vou cadastrar aqui, vamos em configurações novamente. Deixa eu vir aqui em display. Eu vou colocar um display com 200 e vou colocar apenas um display por coluna. Vai ficar mais bonito aqui para mim mostrar para você. Maravilha. E aí o que você faz então? Vem aqui em listar registradores. Aí você vai ter aí os seus registradores. Aqui eu já dei nome para eles, mas no seu caso provavelmente vai estar em branco ou com uma nomeação qualquer. Você dá 2 cliques em cima do primeiro registrador e vai fazer as configurações dele, que vai variar de acordo com o manual do teu equipamento. O primeiro registrador eu vou dizer aqui que ele é tensão da fase 1, certo? Ele é um registrador calculado ou ele é um registrador que ele vai pegar do próprio equipamento o valor e já mostra no visor? Nesse meu caso, a tensão da fase 1, ele já pega direto o valor do equipamento e mostra no display. Por que existe essa função? Porque tem algumas grandezas, alguns equipamentos que às vezes o valor que você recebe do equipamento você ainda tem que multiplicar ou dividir por algum outro valor para chegar no real valor do teu processo. Normalmente o quilowatt-hora em medidores é assim. Você pega o valor que vem do equipamento, multiplica ou divide pelo valor de transformador de corrente, pelo valor de transformador de potência, enfim, você precisa fazer algum cálculo. Aí você tem que habilitar esse registrador calculado. No nosso caso aqui, ele não é calculado, ele é um valor que será lido direto do nosso equipamento. Essa grandeza, então, eu vou habilitar para ela ficar esse registrador disponível para depois imprimir em relatórios, sair em relatórios e gráficos. O endereço, esse é o endereço do registrador que você quer ler a leitura, e aí você tem que ver no manual do seu equipamento. Vamos abrir aqui o manual do nosso equipamento. Aqui eu tenho os registradores aqui de leitura, os endereços, e aqui em cima ele me dá um exemplo de como funciona. Para fazer uma requisição da amperagem 1, o endereço 006, são 2 registradores. Tá vendo aqui a corrente da fase 1, amperagem da fase 1. O 30.007 é o registrador que mostra a corrente da fase 1. Se eu quiser ler esse registrador, eu tenho que mandar buscar primeiro o endereço 6. Por que ele mostra o 7 aqui? Porque são 2 registradores, então ele vai ler o 6 e o 7 para pegar a informação da corrente da fase 1. Por isso que ele mostra aqui no endereço do registrador o 7, certo? Então vamos lá, eu quero ler a informação da tensão da fase 1. Ele está dizendo aqui que seria o registrador 01, certo? O 3 lá eu desconsidero, eu só vou pegar essa informação do 1. Então, se eu quiser ler a tensão da fase 1, eu tenho que ler o registrador 00 e o 01, certo? Então, eu venho aqui no meu equipamento e coloco o meu endereço 0 para ler. Tipo de dados também vai estar aqui no nosso manual do equipamento. Vamos ver se está por perto aqui.
Tipo de dados são 4 bytes com ponto flutuante. Então eu vou localizar aqui. Tipo de dados é um 4-byte float, 4 bytes com ponto flutuante. O tipo de função de leitura também vai estar aqui, não vai estar aqui no nosso manual. Ele está dizendo aqui, ó, input register. Então vamos aqui no software supervisório e vamos colocar um input register. Qual que é o valor mínimo? A gente está lendo a tensão da fase 1. Eu vou dizer aqui que o valor mínimo é 100 volts, por exemplo, e o valor máximo vai ser 250. Para que serve isso? Para ele mostrar cores diferentes ali no visor, a cor mesmo do texto, né? Então, se ficar abaixo do mínimo, ele mostra em amarelo. Se ficar entre o mínimo e o máximo, ele está normal, mostra verde. E se ficar acima do máximo, ele mostra em vermelho. O formato decimal, quantas casas decimais eu quero? Eu quero 2 casas decimais para ele mostrar, por exemplo, 150.20 volts. A unidade de medida, eu vou colocar aqui VCA, que vai aparecer no visor. E aqui, se eu tivesse selecionado fórmula, eu teria que escrever a fórmula de acordo com o que eu preciso, né? Até se eu passar o mouse em cima, ele mostra aqui como você tem que montar a fórmula. Aqui eu posso ativar o alarme, né? Aquela questão para mandar por e-mail. E aqui eu coloco o número de leituras, vou botar 10, por exemplo. Então, se atingir aí 10, ultrapassar, sair do mínimo e do máximo por 10 leituras, ele vai mandar um e-mail para mim. Não vou habilitar aqui nesse momento porque eu não configurei as questões relacionadas ao e-mail, né? Então aqui em teoria eu configurei a tensão da fase 1, certo? Salvei. Beleza? Agora vamos criar aqui a tensão. Eu vou botar tensão fase 1. Beleza? Vamos configurar aqui agora a tensão da fase 2. Tensão fase 2. Vamos lá no nosso manual ver o que é a tensão da fase 2. Fase 2 line, tensão entre fase e neutro. É o registrador número 3, mas eu vou ler 2 registradores, então começa do 2. Então eu vou configurar no meu supervisório o 2. Aqui permanece 4-byte float, input registro. O mínimo também vou colocar aqui de 100 a 250. O formato eu vou colocar 2 casas decimais e aqui também vou colocar VCA. Ok? Vamos configurar aqui agora a tensão da fase 3. Tensão fase 3. Vamos lá no nosso manual. Tensão da fase 3 com neutro, é o registrador número 5. Como são 2 registradores, eu vou ler o 4 e depois o 5. O registrador inicial é o 4. Também vou colocar aqui 100 e o máximo 250 volts. Aqui eu vou ler VCA, unidade de medida, 2 casas decimais. Salvei. Vamos criar mais um aqui, porque a gente está com 4 display na tela. Um display para frequência. Frequência total. Vamos lá no nosso manual ver onde que está a frequência. Vamos lá. Frequência é o registrador número 71. Como são 2 registradores, o registrador inicial é o 70. Vamos colocar aqui, o mínimo aqui é 50 e o máximo é 65. Obviamente que nunca vai chegar a fugir desse valor por ser um medidor de energia. Beleza, frequência total. Aqui tem um que está com 70 também, eu vou só trocar para não gerar confusão. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, então vamos supor que eu comprei uma licença só para 5 registradores. Eu estou lendo tensão da fase 1, tensão da fase 2, tensão da fase 3 e a minha frequência aqui, né? Minha frequência total. Essa frequência aqui já está cadastrada porque a minha licença aqui tem vários registradores. Enfim, você só vai ter de acordo com o que você comprou.
Beleza, então já está configurado essas questões dos registradores. Agora, em teoria, eu clico 2 vezes em cima do display e vou mostrar a tensão da fase 1. Tensão da fase 1. Clico em cima do outro display e mostro tensão da fase 2. Clico em cima desse e cadastro a tensão da fase 3 para esse display. Clico em cima desse e vou colocar para mostrar a frequência total do meu circuito aqui, que o meu medidor está me informando. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, vai acabar a energia aqui. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou colocar aqui um display de 15 e tamanho 35. Vou dar um OK aqui. Beleza. Então agora ficou um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais apresentável, né? Então agora eu já estou lendo as informações do meu medidor de quilowatt-hora. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem que o valor está alterando. Vou desligar aqui o disjuntor de uma das fases. Certo? Nota que a tensão na fase 3 caiu a 0. Vou voltar aqui com a fase. Vou desligar agora o disjuntor de uma outra fase. Tá vendo aquela questão das cores ali, ó? Tem um aqui da fase 1 que ele está em vermelho. De repente o valor máximo a gente colocou muito baixo. Vamos lá, registradores, tensão da fase 1. Ó, o máximo está em 0. Vamos colocar 250 e o mínimo nós vamos colocar 100. Olha só, agora a cor já ficou em verde. Eu vou desligar aqui uma das fases, perceba que vai ficar amarela porque vai baixar de 100. Ó, ficou em amarela porque baixou de 100. Vou desligar outra fase, em amarela porque baixou de 100. Vou desligar outra. Certo? Então aqui eu tenho o meu supervisório lendo um medidor de energia. Todas as informações elas são configuráveis. Tensão da fase 1 foi a gente que deu o nome. Volts aqui está errado, tá vendo? Eu vou pôr VCA aqui. VCA. Pronto. Então são 113,76 VCA minha tensão entre fase e neutro na bancada neste momento, certo? Então é isso aí. O software supervisório, basicamente o conceito dele é para fazer leitura dos dados. A parte de configuração a gente fez junto aqui, é bastante simples. Aqui eu posso alterar, se eu tiver vários equipamentos na rede, eu troco para ler as informações do segundo equipamento, por exemplo. Aqui eu tenho para poder maximizar a tela, isso me fazer aqui para vocês verem, ó. Ele mostra o software todo na tela. Vou voltar. Então o que eu quero mostrar para vocês agora? A questão dos relatórios e gráficos, né? Então você vai vir aqui, por exemplo, em relatórios, relatório para o registrador, gráfico de barras por registrador, gráfico de linhas por registrador e exportar em Excel. Eu vou fazer um gráfico de linhas aqui só para a gente fazer um teste. Gráfico de linhas, seleciono o período, posso deixar hoje, dia 7 de janeiro, defino os horários, o equipamento que eu cadastrei, medidor administrativo, vou selecionar um registrador para fazer um gráfico de linha. Vamos pegar aqui a tensão da fase 1, certo? Deu OK, um intervalos que eu quero de segundo em segundo, para a gente tentar pegar aquele momento em que eu desliguei o disjuntor. Vamos ver como é que fica. Olha só o que aconteceu. Então eu tenho o meu gráfico aqui agora. Ó. Aqui ele não pegou aquele momento em que a gente desligou. Vamos tentar fazer um filtro para outra grandeza. Eu não lembro se eu desliguei a tensão da fase 1. Gráfico de linha por registrador. Vamos pegar aqui tensão da fase 3. Vamos pegar de segundos em segundos.
Vamos lá, aqui. Tá vendo aquele momento em que eu desliguei aqui a alimentação da fase 1? Então aqui ele pegou, ó, tensão da fase 1, ali está o meu valor mínimo, o verde é o meu valor mínimo configurado, e o azul lá em cima é o valor máximo configurado, e o vermelho é o registrador, é o valor da tensão, certo? Então esse seria um gráfico de linhas. Vamos agora tirar aqui um gráfico de barras, tá? De repente vai ter alguma informação que no gráfico de barras é mais interessante. Vamos pegar essa mesma tensão da fase 3, vamos colocar em minutos para ver como é que fica. Ok. Ó. Veja bem, então aqui é o meu gráfico de barras para aquela informação, para aquela grandeza ali. Então ele vai te dar aqui o período que tu selecionou, o registrador que tu selecionou para fazer o gráfico, o equipamento e o nome da empresa que aparece aqui em cima. Certo? Então tem outra opção aqui que é o relatório por registrador. Então você vai selecionar o registrador que você quer aqui, por exemplo, e vai tirar um relatório em forma de linhas e colunas. Vamos pegar aqui, ele sai desta forma. A leitura é o valor de leitura média, o máximo e o mínimo, e aqui aparece um gráfico de linha no período selecionado aqui embaixo, certo? Eu consigo então ainda exportar em Excel para mim poder estar posterior fazendo algum tipo de cálculo, sei lá, vou pegar o valor do que nesse caso o medidor de energia, vou pegar o valor do quilowatt-hora e multiplicar pelo que a concessionária me cobra para mim saber em reais quanto que eu vou pagar. Então você exporta em Excel e faz os cálculos devidos. Certo, pessoal? Então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. O vídeo acabou sendo um pouco longo, mas se faz necessário realmente porque são muitas informações. Esse software supervisório ele consegue ler qualquer equipamento que converse Modbus. Eu estou com o medidor de energia aqui na bancada, mas você pode ler inversor de frequência, controladores de temperatura, CLPs, IHMs, enfim, qualquer equipamento que use o protocolo Modbus. Como o protocolo Modbus é um protocolo aberto, ou seja, é livre, mundialmente, e aí a maioria dos fabricantes acabam o utilizando nos seus produtos, né? Beleza, pessoal? Qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço.